Peço, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não se amoldem com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é uma vontade boa. É boa, ela faz sentido. Ela é boa, ela não é ruim, não é algo que machuca, não é algo que te faz mal, ela é boa. Ela é boa para você, ela é boa para sua família, ela é boa para o seu presente, ela é boa para o seu futuro. A vontade de Deus, boa, perfeita. Perfeita porque o fim dela é perfeito, nada está errado, nada nela não funciona, ela funciona. A vontade de Deus é boa porque é algo bom para você, é perfeita porque ela é perfeita. Ela não é estragada, ela não tem uma coisa ruim, uma coisa que não dê certo, ela vai dar certo, ela dá certo. A vontade de Deus dá certo. A vontade de Deus é agradável porque ela te faz bem, ela te dá um sentimento de descanso, um sentimento de sentir bem com a vida, de sentir bem com a vontade. A vontade de Deus, ela faz sentido, a vontade de Deus, ela não tem defeito, a vontade de Deus não tem problema, e a vontade de Deus me faz com que eu me sinta bem. Mas como viver essa vontade de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo para que experimenteis. E para quem que ele está falando? Ele está falando para um grupo de pessoas, que era um grupo de judeus e de não judeus convertidos. Pessoas que faziam parte de uma igreja, dessas igrejas que o apóstolo Paulo acaba fundando à medida que ele viaja. O apóstolo Paulo, lembrando, foi um homem como eu, como você, muito inteligente, judeu, zeloso pelo judaísmo, e que chegou a perseguir cristãos por causa do judaísmo, por causa da sua religião. Perseguiu as pessoas que se convertiam a Jesus no passado, até o momento em que Jesus aparece no caminho. E essa revelação de Jesus para Paulo muda quem ele é, muda a sua missão de vida, reorienta a sua jornada. O apóstolo Paulo, de fato, vive uma conversão. Ele estava andando num caminho e ele passa a andar em outro caminho. Ele estava andando num sentido e ele passa a andar em outro sentido. O apóstolo Paulo, depois dessa experiência, se torna apóstolo. Paulo se torna apóstolo de Jesus. Apóstolo de Jesus enviado não às regiões da Palestina, não a Jerusalém, não a Judéia, não a Galileia, aquelas regiões onde Jesus viveu e andou, mas o apóstolo de Jesus, porque apóstolo significa enviado ao mundo inteiro. Enviado a diversas regiões daquele tempo. Enviado a cidades gregas, enviado a cidades romanas, colônias romanas, enviado a todos os lugares daquele período. O apóstolo Paulo começa a viajar então. Paulo, esse homem, começa a viajar pelas cidades anunciando, e nessas cidades vão se formando comunidades de cristãos que, ao ouvir a mensagem de Paulo, creem no evangelho, creem em Jesus e querem viver uma vida e uma experiência nova. E aí ele começa a escrever cartas para como se fossem pregações que ele escreve para essas comunidades de cristãos. E nessas pregações que ele escreve para essas comunidades de cristãos, obviamente ele vai lidar com dilemas, com situações. E nessa carta de Romanos a gente está falando de um dilema, de situações diversas que essa igreja está enfrentando, e uma delas é que os judeus achavam que eram mais importantes do que os não-judeus. Os judeus achavam que eles eram mais especiais porque eles guardavam a lei, eles tinham a lei de Deus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Esses 5 livros compõem a lei que foi escrita por Moisés e que para o judeu ela é vida prática. Ela é uma realidade da sua religião, da sua vida, de quem ele é. Ela define seus hábitos, ela define as suas tradições familiares. E esses cristãos que agora se creem em Jesus, se converteram, mas são judeus, achavam que eram mais importantes do que aqueles que não eram judeus. Achavam que eles tinham algo mais especial. E que, portanto, os não-judeus também precisavam passar por esse processo que eles passaram. E aí o apóstolo Paulo, desde Romanos capítulo 1, ele vai começar falando sobre uma diversa situação, mostrando que todos são iguais,
que todos vendo Deus, reconhecendo Deus, sabendo que há um Deus, não o reconheceram como Deus. E aí ele vai começar a falar sobre que o salário do pecado é a morte, que não há um justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo faz todo um discurso para mostrar que esses dois são iguais, que vocês não são diferentes assim, que todos nós somos seres humanos e, portanto, devemos nos cuidar, perceber a vida que levamos. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, vai falar sobre esse estilo de vida. Qual é o estilo de vida que nós temos em comum? Ele vai falar com esses grupos. Vocês estão aí preocupados com isso, mas vocês precisam apresentar, pelo amor de Deus. Esse pelas misericórdias de Deus me soa como esse pelo amor de Deus que a gente fala. Sabe quando você vira para alguém e fala assim, pelo amor de Deus, menino, pelo amor de Deus, para de subir aí. O apóstolo Paulo fala para essa igreja, pelo amor de Deus, apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo. E aquele grupo de judeus entendia bem o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Porque dizer isso, ser um sacrifício vivo, relembrava eles daquilo que eles liam na Torá, no livro de Levítico. Lembravam eles o que é um sacrifício. O sacrifício é o instrumento intermediador da relação entre Deus e o homem na antiga aliança. No modo antigo de Deus fazer as coisas, naquilo que Deus tinha proporcionado na experiência do judeu, na experiência de Israel, desde quando eles saíram do Egito pelo deserto, Deus ensinou esse povo a se relacionar com ele. E o modo como esse povo se relacionava com Deus era através do sacrifício. O sacrifício era essa representação de ligação, de pacificação entre homem e Deus, de uma relação que os dois poderiam ter. O sacrifício tornava o homem puro diante de Deus. O sacrifício pagava o pecado do homem. Sabe quando alguém fala assim, pagou o pato, pagou o preço do pecado? Ele vai pagar. O que ele vai pagar? Ele está devendo. Esse aí pagou o pato. Essa expressão antiga, né? Mas ela tem uma representação muito grande na Bíblia, que é essa ideia de que alguém pecou, alguém tem que morrer. Quem é que vai pagar? E aí, o homem, a partir de uma cultura natural, uma cultura humana, sacrifícios já existiam muito tempo atrás. Sacrifícios até de crianças, olha que coisa terrível. Mas o homem, a partir dessa cultura comum, Deus então estabelece um sistema a partir dessa cultura comum, onde os homens, os sacerdotes, Deus cria todo um sistema de culto, ele revela isso para Moisés no livro de Êxodo. E em todo esse sistema de culto você tem uma tribo especial que vai oferecer um sacrifício. E aí no dia do sacrifício todos receberão perdão. E existem formas de ser perdoados, pecados, tipos de pecados diferentes. Há todo um conjunto de regras, mas o sacrifício era o elemento central. O sacrifício era o elemento central da relação entre Deus e o homem, da purificação de Deus e o homem, da pacificação, da justificação. E o que é justificação? De uma pessoa ser reconhecida como tzadik, tzadikim, justos. E o que é essa pessoa? Essa pessoa que passou pelo tribunal de Deus e foi dada como inocente. O sacrifício concedia esse estado de inocência, concedia esse estado. E aí você pode agora entender que o apóstolo Paulo vira para esse grupo e fala: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo. Porque o animal devia ser morto, o sangue dele devia ser espalhado, devia haver todo um processo para que Deus aceitasse. Mas vocês, o apóstolo Paulo está dizendo, não precisam morrer. Vocês são um sacrifício ambulante. Vocês são essa metamorfose ambulante. Essa transformação que Deus faz todos os dias e que deve apresentar o corpo de vocês como esse sacrifício. O corpo de vocês como essa coisa ambulante diferenciada, que é santa, separada, que é diferente, que é exclusiva e que é agradável a Deus. O apóstolo Paulo está fazendo um pedido, pelo amor de Deus, apresenta o corpo, a vida de vocês como sacrifício. Não é sobre sacrificar um animal mais. Não é sobre sacrifícios, até porque Jesus foi o sacrifício vivo que morreu e ressuscitou. Jesus foi essa primeira oferta. Jesus é a representação desse sacrifício. Então, a partir de agora, vocês não precisam morrer. Ninguém precisa morrer, porque o Filho de Deus já morreu. E o que vocês precisam fazer daqui para frente é apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. Vocês são um sacrifício vivo.
que Deus se agrada. Um sacrifício separado, exclusivo, que é importante para Deus, com o qual Deus se importa. E ele continua: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer viver a vontade de Deus na sua vida? Você acha mesmo que a vontade de Deus é que você não tenha uma vida boa, uma vida agradável? Você acha mesmo que a vontade de Deus é que você não seja feliz? Você acha mesmo que a vontade de Deus não é que você se sinta bem, não é que você tenha de fato uma vida boa? Você acha mesmo que a vontade de Deus é que você sofra, que você viva com crise de ansiedade, que você viva com depressão, debaixo de remédio, sendo sedado por remédio? Você acha mesmo que a vontade de Deus é que você viva dessa forma como você tem vivido, passando a noite em claro, não conseguindo dormir? Você acha mesmo que a vontade de Deus é que você tenha problemas no corpo, dores de cabeça? Você acha mesmo que essa é a vontade de Deus para o homem? Não, esse é o caos que os homens criaram na sua própria vida. E a consequência desse caos muitas vezes são os traumas, são as situações que a gente passa, as dores, os sofrimentos que a gente vive. Mas nunca foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas por que a gente não vive essa vontade boa, perfeita e agradável? Porque a nossa vida não é sacrifício vivo. Porque a gente não vive como se fosse um sacrifício vivo, santo e agradável. A gente não vive como se Deus olhasse para nós e veja: nossa, esse meu filho tá puro, tá perfeito, tá bonito. Mas é possível viver assim? Sim, é possível. Esse mesmo apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, alguns capítulos antes, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Através de Jesus, a gente é visto diferente por Deus. Esse mesmo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, outro capítulo anterior a esse, e anterior ao que eu acabei de citar, vai falar: justificados, pois, pela fé, dado como inocentes diante de Deus através da fé. Você é perfeito diante de Deus através da fé em Jesus. Se você crê em Jesus, o estado da sua vida diante de Deus já não é mais o mesmo. Deus passa a olhar para você de uma forma diferente, portanto, a sua vida é um sacrifício vivo, santo e agradável. Por causa do que Jesus fez, você se torna esse próprio sacrifício ambulante. E aí o que basta de você é não se conformar com este mundo. E o que é não se conformar com este mundo? É não tomar o mesmo padrão. E que mundo é esse? É um mundo fora da igreja? Não, porque a igreja está no mundo. Esse mundo é o aion. Não vos conformeis com este século. Aion. E aion, para mim, tem muito a ver com essa cultura contemporânea. Tem muito a ver com a cultura vigente. Cosmos é a palavra grega para o mundo. Aion é uma palavra que representa algo muito mais subjetivo, muito mais abstrato, que para mim é uma representação da cultura. Mas a gente assiste a televisão e a gente se influencia na televisão. A gente se influencia pelos podcasts, a gente se influencia pelo YouTube, a gente se influencia pelos vídeos no TikTok. Não estou dizendo que não tem sabedoria nesses vídeos, não estou dizendo que não tem sabedoria nesse conteúdo, mas a gente se influencia por essas coisas. A gente vai tomando essas coisas como verdade, criando os nossos filhos no mesmo padrão. A gente vai achando que amor se define e se configura a partir do padrão da novela, a partir do padrão do dorama, a partir do padrão da série, a partir do padrão de qualquer tipo de coisa. Você adolescente, mano, você começa a crescer, a se desenvolver achando que, o padrão é um anime. Eu vejo um anime, o meu padrão é um anime. Eu vejo o videogame, meu padrão é um videogame. Não, o meu padrão não é um anime, meu padrão não é o videogame, meu padrão não é a novela, meu padrão não é o seriado, meu padrão não é o filme. O padrão da cultura vigente só é repleto de ideologias, de conceitos. A cultura do mundo, a cultura vigente, a cultura do nosso tempo, ela necessita de criar ideologias para fazer justiça. Nós não, nós somos filhos da justiça. Deus é o sol da justiça. Nós não precisamos de uma ideologia, nós não precisamos de processos, nós não precisamos de um partido político, nós não precisamos de presidentes, nós precisamos ser regidos por um rei, porque o reino do céu chegou, está chegando, chegou lá atrás com Jesus, continua chegando, vai voltar através de Jesus.
E parece que essa mensagem do arrependei-vos continua a mesma, porque a gente não se importa pelo reino dos céus, porque a gente continua se modelando e se amoldando na cultura. Óbvio que a gente vai ser influenciado pela roupa. Olha o óculos, correntinha, roupa da Shein, roupa do não sei aonde. É natural que a gente sofra influências porque a gente está no mundo. Mas a gente não é do mundo. A gente está no mundo, sujeito a essa cultura, vivendo essa cultura e essa realidade, mas a cultura não é nossa, a gente não é. Ela não forma quem nós somos, ela não forma a nossa identidade. E a única forma de você experimentar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é não vivendo o padrão da cultura vigente, da cultura do momento, mas mudando. E mudando o quê? O seu pensamento, renovando sua mente, renovando o seu entendimento, mudando os seus conceitos, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Muda os seus conceitos. Renova a sua mente. Para de se conformar com o que você assiste na internet. Para de se conformar com o que você ouve no podcast como se aquilo fosse a única verdade. Para de se conformar com aquilo que você ouve do teu coach, do teu psicólogo. Para de se conformar só com isso. Tem muitas coisas boas que vêm do coach, que vêm do psicólogo, que vêm dos terapeutas, que vêm do psiquiatra, que vêm do professor, que vêm do podcast. Tem muita coisa boa sim. Mas isso não pode ser um modelo. O modelo principal é a palavra. Todas essas coisas podem ser uma condução da vida. Todas essas coisas podem nos ajudar a viver. Mas o modelo, o padrão, é um só. É o que Deus disse. Aquilo que Deus disse é o padrão da minha vida que renova a minha mente e faz com que eu viva a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. Você quer viver de verdade a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Você quer experimentar essa realidade na sua vida? Muda sua mente. Muda como você pensa o casamento. Ouve o que Deus diz sobre o casamento. Aprende o que Deus diz sobre o casamento. Aprende o que Deus diz sobre o seu coração, sobre os seus desejos, sobre as suas paixões. Ninguém precisa dizer para você que você está errado ou está certo. Para de ficar procurando um manual de quem está certo e quem está errado e ficar correndo atrás disso, achando que isso vai justificar o seu comportamento de alguma forma. Começa a se concentrar no que Deus diz. Procura o que Deus diz sobre você, sobre seu desejo, sobre sua relação. Procura o que Deus diz sobre quem você é, sobre a vida que você leva, sobre o lugar onde você está. Procure o que Deus diz sobre você como pai, sobre você como mãe, sobre você como funcionário, sobre você como chefe. Procura o que Deus diz sobre você como filho, sobre você como amigo, sobre você como cidadão do mundo. Procura o que Deus diz. Entenda o que Deus diz sobre você. Mude a sua mente. Não se modele ao padrão desse tempo. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Afinal, depois de fazer tudo isso, o seu corpo vai ser um sacrifício vivo, santo e agradável. É fácil viver assim? De jeito nenhum. Não é fácil experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, abrindo mão de um comportamento modelado pela cultura vigente, renovar a nossa mente e apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é fácil. Não é fácil, gente. Não dá para fazer com os nossos esforços. Você pensa que você pode viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pelo seu próprio esforço? Você pensa que você consegue, pelo seu próprio esforço, de verdade, não se conformar com o padrão desse mundo? Você pensa que você consegue, pelo seu próprio esforço, transformar sua mente? Eu vou te falar, a gente começa a fazer isso, passa uma semana, um mês, a gente para. Passa 3 meses, a gente para. Passa 6 meses, a gente para. A única forma da gente experimentar isso é nascendo de novo. Por isso Jesus disse, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Por isso Jesus disse para Nicodemos, importa vocês nascerem de novo. Vocês precisam de uma mudança interior, dentro do coração de vocês, dentro da vida de vocês. E aí quando vocês mudarem, vocês não vão se modelar essa cultura vigente, vocês vão mudar o seu jeito de pensar e vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Somente Jesus
pode nos ajudar a andar nessa trajetória. Somente Jesus. Somente Jesus. A boa notícia é que Jesus abriu o caminho. A boa notícia é que todo aquele que confessar a Jesus, que abraçar a Jesus, que decidir seguir a Jesus, pode encontrar uma forma de transformar a mente, de não se modelar, de ser um sacrifício vivo e apresentar o corpo, vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quase dei uma travada aqui, mas essa é a verdade. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe de verdade a sua vida. Deus não quer que você continue vivendo como está. Deus sempre quis que você tivesse uma outra vida, mas para isso, você precisa percorrer o caminho certo. E o caminho certo é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, olha só. Ninguém vem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se não for por mim. Que Deus abençoe você e até a próxima.